Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. As organizações sociais que foram defendidas na campanha eleitoral pelo governador Raimundo Colombo, inclusive hoje ele ainda as defende, para administrar os hospitais públicos, as OS, um modelo que começou em São Paulo, no governo Mário Covas, e que promete reduzir o custeio, reduzir despesas e aumentar a produtividade. Tem muita gente que elogia e tem quem critique este modelo. E é isso que nós estamos conversando aqui, debatendo aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Bom, o Brás, que representa a Associação dos Hospitais Filantrópicos aqui em Santa Catarina, estava trazendo críticas, segundo ele, a respeito do gasto hoje, do gasto com dinheiro público para a manutenção dos hospitais públicos. E levantando, em xeque aqui a dúvida com relação ao aproveitamento desses recursos e a devolução desses recursos em prestação de serviço para a sociedade. Qual é o outro exemplo? Bom, eu estava comentando justamente de que a distribuição dos recursos está de forma desigual para os iguais. Nós temos uma situação, por exemplo, em Jaraguá do Sul, tem o Hospital São José de Jaraguá do Sul, que ele oferece ao SUS 111 leitos, e no ano de 2010, ele internou 52 pacientes por leito. Enquanto que o Hospital Hans-Dieter Schmidt tem 271 leitos, e ele só interna 32 pacientes por leito. Então, nós começamos a constatar de que estão transferindo para as organizações, as nossas organizações que são sociais também, que um hospital filantrópico é uma organização social, um hospital beneficente é uma organização social, que hoje já é um modelo que tem em Santa Catarina. Por quê? Não visa lucro, não visa distribuição de resultados, eles só se beneficiam das isenções tributárias, como o INSS patronal, como taxa de importação, enfim, outros benefícios. Mas é levado para esses hospitais uma obrigação muito grande. Enquanto que o público, ele simplesmente não tem funcionário, fecha-se o leito. Eu falo isso com propriedade, que eu fui diretor de um hospital público por 2 anos, conheço a prática. A prática é a seguinte: não tem funcionário, fecha-se um leito. O administrador, muitas vezes, quando percebe fechar um leito, inclusive a revelia da própria administração do hospital. Infelizmente, essa é a situação. Então, dizer que os hospitais públicos são o melhor modelo, isso é uma defesa corporativa, é uma defesa de privilégios, tá? E busca-se uma mudança desse conceito. Vamos distribuir melhor os recursos que o SUS tem, que já são poucos, e ainda assim está mal distribuído, está mal aplicado dentro desse serviço público. Mas aí tem algo interessante que eu acho que merece ser comentado. Lembram, e os telespectadores, do Campeonato Brasileiro do Grêmio Barueri, que jogou em Barueri no campeonato antigo, depois foi lá para Prudente, sei lá o quê? Sem tradição. Não dá para tratar o assunto OS com os hospitais filantrópicos no mesmo molde. O que é isso? Os hospitais filantrópicos do estado de Santa Catarina, tão bem representados pelo Brás e que fazem um trabalho excelente, têm tradição. Não dá para comparar com aventureiros eventuais que queiram lançar mão de algo que é interessante, seja a organização social de São Paulo que vem para cá, do outro que vem para lá. Em Jaraguá, quem toca esse hospital é a comunidade de lá. Mas a ideia que eu escutei na defesa do Estado, até do próprio governador, que a composição da diretoria, da própria organização social, seria de gente da comunidade. O SAMU recentemente agora foi terceirizado. Pela comunidade. O SAMU foi terceirizado por uma empresa de São Paulo, agora, faz 2 semanas. Veja só. Você citou uma questão muito interessante, assim, a questão de como funciona a OS, né? Qual é o mecanismo da OS. E o nosso modelo legal, ele foi muito aplaudido nacionalmente e tal. Mas nas primeiras leis, elas, inclusive, falavam dos percentuais específicos, né? Ou seja, de 20% a 40% das pessoas deveriam ser da gestão pública, de 20% a 40% das pessoas deveriam ser da sociedade, né? Então, assim, hoje, a nossa própria lei do Estado, ela não é clara. Hoje, os conselhos curadores, no caso das fundações, assim como as diretorias, no caso das associações, elas, na verdade, assim, ficaram também à mercê da legalidade. Eu vejo, e aqui o Brás, né, citou o exemplo aí de um hospital, um hospital da rede complementar, não uma OS.
e comparou com o desempenho de uma unidade pública. Eu acho que às vezes a crueza dos números, ela também funciona do outro lado. Assim, a dificuldade da comparação, e principalmente quando a gente fala em leito, número de leitos dia e número de pacientes por leito, é a questão de que você às vezes pode estar comparando doenças mais graves, pacientes mais graves com pacientes menos graves. E a gente sabe que muitas vezes o serviço público acaba sendo a porta dos pacientes mais graves, né? Eu vejo que a gente não pode tentar tampar o sol com a peneira. Então, assim, existe um problema grave de financiamento e existe um problema grave de gestão. São dois problemas acontecendo ao mesmo tempo. Nenhum deles é mais grave. Um não é mais grave do que o outro. Os dois problemas são muito graves e os dois precisam de intervenção. A tabela do SUS hoje, ela repõe cerca de 20 a 30% do que realmente é o custo saúde. Isso, então, é uma falácia. Você está fingindo que paga, porque, na verdade, você diz que os hospitais são seus e paga 20% do que custa a sua atividade. Só que os hospitais não são seus. 77% dos hospitais não são seus. E aí você paga eles você paga esses parceiros com uma tabela que não lhe é favorável. Tem que haver um modelo. Talvez o OS seja o mais interessante. Eu acho que a gente ainda tem que realmente discutir. Gostaria de complementar. Por exemplo, eu como membro do Conselho Estadual de Saúde, por 2 anos, eu fui do Comitê de Avaliação e Fiscalização do EMOSC. Eu, como membro do Conselho, eu fui testemunha do critério, da exigência, da forma como a Secretaria de Estado tem cobrado metas, tem estabelecido objetivos, o critério no repasse, as avaliações, quando agora eu faço parte do Comitê de Avaliação do GESER de Joinville. Quando chega na época, no dia de fazer a avaliação, ela vai noite adentro, até esgotar todas as pendências. Então, as organizações sociais, elas são obrigadas a se manifestar, apresentar, cumprir metas, fazer os comparativos. Só um adendo aqui, até aqui o João Vianney me mandou pelo Facebook aqui o seguinte: Renato, até a nossa Lani Valgas fez reportagem no Jornal do Almoço. CEPOM, Florianópolis, organização social, 13 anos em obras, o hospital não está pronto ainda. Sim. A promessa era de um hospital ali, né? Exato. O hospital não está pronto há 13 anos. O CEPOM atende. É uma discussão bastante grande, mas aí você entra num quesito que é importante explicar. Organização social, você está falando em gestão. Gestão tem a ver com custeio. Você recebe dinheiro para custear uma unidade. Você não recebe dinheiro para investir numa unidade. E qual é a dificuldade? É que realmente o senhor é o responsável pelo custeio e pelo investimento. Fica realmente muito caro. É realmente muito difícil, assim, você chegar aí a arrumar, além de um custeio anual de mais de 40 milhões, chegar e dizer assim, não, além disso, ainda vou lhe fornecer 15 milhões para você terminar a sua unidade cirúrgica. Estava no contrato, não estava determinado com aquele valor? Não, isso tem que ficar claro, assim, a organização social... O contrato estabelece metas de produção, para a produção de serviços, de prestação de serviços... Com a estrutura instalada. Com a estrutura instalada, recebe um valor determinado. Mas o que faz bem o telespectador é nos alertar, todos nós, de que cabe ao governo do Estado, certamente. Concluir a obra para que ela preste o seu serviço de maneira plena, o que não significou que os diretores, dirigentes e os médicos, servidores que lá estão, não estivessem batalhando por isso. Cabe colocar os recursos para que assim se dê e assim se promova. E outro dado também, Renato, é que não é à toa que a Associação Médica, o Sindicato Médico, o de Criciúma e o Conselho tem agora, dia 29 e 30, um debate a respeito do OS. Nós não temos a posição de que não deva ser debatido. Pelo contrário, acho que cabe a quem pode entrar nos hospitais públicos e analisar a sua produtividade, se é isso e aquilo. Mesma coisa nas OS. O que não tem sentido é comparar apenas o número frio. Por exemplo, hoje eu falei com o diretor do infantil e ele comentou comigo que a produtividade infantil aumentou nesses últimos meses ou 2 meses, porque com leitos fechados, só admitindo cirurgias de pacientes que vão embora no mesmo dia, fora os doentes graves, aumentou. Porque em vez de fazer 20 cirurgias, eu estou fazendo 50. Então o Rafael colocou bem. Não é só o número de funcionários, número de leitos... Mas esse é um número que tem que ser bem analisado, né? Então você diminui a complexidade... Por isso. Né? Diminui a complexidade e faz mais. Aí tu diz, olha, melhorou a produtividade, eu estou operando mais. E daí? Operando quem? Mas os casos mais graves? Os mais graves são operados. Aqueles medianos ficam para fazer o mutirão, quem sabe ano que vem?
Sim. Aí os hospitais se habilitam e vão fazer um mutirão, porque não for resolvido na data certa. Então, é isso. Não é que o Braz não tem razão a dizer, existe tantos para tantos leitos e isso não parece adequado. O que eu questiono é que não parecer é pouco. Tem que saber mesmo, tem que analisar mesmo e vão ver onde é que está o problema. Não podemos comparar o que não puder ser comparado. Nós temos agora a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, é uma grande oportunidade que todos nós temos. O Estado, o gestor, ele se obriga a responder dentro de um prazo estabelecido por lei todos os questionamentos que nós fizermos. É uma oportunidade que o senhor tem também de questionar, nós todos temos, de questionar a Secretaria de Estado para saber por que se gasta tanto num hospital que produz tão pouco. O Tribunal de Contas, por exemplo, já fez a sua auditoria, já cobrou do próprio hospital infantil. E teve uma posição completamente diferente da dele. Ao dizer que o hospital que faz tão pouco, Braz, você não conhece a realidade dos hospitais públicos no Estado. Você não, você acabou de dizer que faz tão pouco, então melhora a tua linguagem, amigo. Tu está dizendo que ninguém faz nada, só faz pouco. O próprio Tribunal de Contas analisou. E daí? Não, o Tribunal de Contas todos são competentes. Contas, a receita e a despesa. Nós estamos fazendo comparativos entre muito pouco. O que se produz e o que se custa. A tua visão está sem conhecimento e inadequada. É a posição que eu tenho. Não, mas o Tribunal de Contas apurou também no hospital infantil que não há, por exemplo, o cumprimento adequado da jornada de trabalho. Não sei, não tenho essa informação, mas se assim procede, que o gestor tome a atitude que tem que tomar, perfeito. Eu trabalho lá, passo meu cartão na entrada e na saída. Eu tenho meu compromisso de 20 horas semanais, faço além disso. O que eu faço além disso, ganho com uma hora plantão. Pronto, agora se alguém não faz, aí sim. Tem gestor para isso, né? Agora, a situação da saúde pública, ela é muito séria, né? Eu acabei de receber uma denúncia, eu vou ampliar isso amanhã nos nossos espaços, dentro da CBN Diário também, uma denúncia que vem de dentro do hospital universitário, para a gente ter a noção do tamanho do problema, custeio e tal, né? Ele me disse o seguinte, neste ano foram realizados 6 transplantes de fígado no HU. Acontece que neste mês não houve nenhum transplante. Por quê? Porque, segundo essa informação que eu recebi, não está se pagando sobreaviso e a hora extra, né? Plantão. A hora plantão para a equipe, que é especializada, né? Imagina, uma cirurgia altamente os custos são muito altos, né? Se pensarmos assim, os custos em saúde, eles são muito altos, seja os custos na saúde suplementar, seja os custos na saúde pública. O que eu volto a frisar, né? Nós temos que também discutir o aumento do financiamento. Para um diretor do hospital conseguir fechar uma escala com uma equipe de cirurgiões, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, é uma grande dificuldade. Você, assim, aí acrescentar, além do trabalho básico de uma unidade de um hospital geral, como é o hospital universitário, um hospital de referência, e você conseguir fechar uma equipe de transplante, ou seja, que você necessita aí, você imagina pelo menos mais 40 funcionários aí, né, assim, sendo bem remunerados, pelo menos remunerados aos moldes do Estado, né, que a gente não pode nem dizer que é uma boa remuneração ou uma remuneração satisfatória. É realmente muito difícil, é difícil para o gestor, é difícil também conseguir mão de obra especializada. Então, assim, existe uma questão básica que tudo isso tem um custo. Eu cito uma frase que a saúde é um bem de expectativa infinita. Qual é o limite para a sua saúde? Não existe limite. Nós estamos, o foco da nossa discussão, o foco da nossa discussão está centrado no SUS, porque é o que remunera pelos procedimentos que nós estamos prestando agora para os usuários do SUS. Uma época eu estava em Brasília, numa audiência com o ministro José Gomes Temporon, que era o ministro da Saúde, e ele reconheceu, isso há 4 anos atrás, já faz que ele saiu, 3 anos, ele reconheceu que a defasagem proporcional ao governo Sarney, de 1980 e tantos lá, era de 60 bilhões de reais o orçamento da saúde. Se fosse transportado o mesmo orçamento daquela época para o ano 2009, acho que foi 2009,
teríamos que ter mais 50 bilhões de reais. Aí quando chega na época da aprovação da lei, da emenda constitucional 29, o governo dá aquela rasteira em todo mundo, mudou o espírito da lei, o Congresso Nacional aprovou uma lei capenga e que os recursos para o sistema continuam. Então, quando se fala em gestão, a gestão é financeira também. Não se pode fazer milagre. Cara, hoje eu conversei com o pessoal da CM, na CBN Diário, e ontem foi lançado um movimento em defesa... Eu estive lá, inclusive. Movimento em defesa da saúde pública, né? A tentativa é exatamente de reverter essa realidade, que essa sim é dura, né? É a realidade de financiamento do sistema. Né? Hoje a União Hoje nós temos paga... 90 bilhões de reais investidos em saúde pública. 50 da iniciativa privada e 40 do hoje se investe o que? O orçamento pega o quê? 4 a 5% do orçamento. A ideia do movimento é levar 10%, né? Da receita do orçamento. O que se pretende fazer, eu também estive lá nesse lançamento, é um projeto de emenda de iniciativa popular, idêntica àquela emenda parlamentar, a lei da ficha limpa, está se tentando conseguir 1.400.000 assinaturas de cidadãos brasileiros num documento que a ACM está encabeçando aqui em Santa Catarina também, para que, através desse 1.400.000 assinaturas, o Congresso Nacional se obriga a entrar com um projeto de lei para viabilizar que o governo aplique 10% de seu... Produto corrente bruto. Exatamente. Isso aumentaria, a gente imagina, em torno de 40, assim, as estimativas até 50 bilhões. Porque a emenda constitucional 29, que vinha, então, desde 2000 sendo discutida, que é exatamente a regulamentação do financiamento do sistema, ela deixa a parte da União, que é o maior arrecadador de impostos, deixa ela livre para investir o que investiu no ano passado, com a variação do produto interno bruto. Quer dizer, na verdade, fica muito fácil para o gestor federal, porque ele, na verdade, ao contrário dos municípios, né, que é obrigado a colocar 15% da sua receita, o Estado 12%, né, e realmente a gente vê no nosso Estado que isso realmente está acontecendo, mas o governo federal, que tem a maior parte dos impostos, não tem uma taxa identificada, né? Essa é a briga. Que nunca cresceu tanto como nos últimos anos. Sim. Quer dizer, exorbitante o crescimento da arrecadação federal. Sim. Ela tem que estar taxada, né? Se você me permite, eu vejo que tudo isso são vasos comunicantes. A questão do financiamento, num determinado momento, se o Estado deve investir mais, eu acho que ele pode, porque deve ter recursos, né, para isso, porque a arrecadação cresceu bastante. Entende? Alguém paga. Se provocar um aumento de impostos, isso é o coletivo por inteiro que paga. Porém, existem certas injustiças no financiamento da saúde hoje. Eu vejo, por exemplo, o percentual muito elevado e grande de leitos nos hospitais públicos utilizados pela traumatologia. Okay? A traumatologia tem um causador e um responsável conhecido. Trânsito. Seja o trânsito ou alguém que escorrega aqui nesse estúdio, e tendo um responsável conhecido, esse responsável tem que pagar por isso. Por que a minha atitude de mau condutor que provoca um acidente, que vou ferir alguém, tem que ficar na responsabilidade do coletivo em geral? Mas aí tem que mudar a lei, né? Não, isso aí que está. Mas por que não pensar numa mudança de lei? Pois é. Porque hoje um seguro de automóvel cobre lata. Mas na realidade... o causador do acidente bancar o custo, né? Por exemplo. Com tratamento, enfim, e isso traria dois efeitos, se você me permite, Renato. Traria dois efeitos. O primeiro, traria um financiamento para a saúde, que seria muito bem-vindo, né? Pesaria no bolso daquele que cometeu o acidente, porque o seguro hoje, a maioria das pessoas já pagam. Hoje pagamos um DPVAT, a gente não sabe exatamente para onde vai o dinheiro. Ele poderia, lógico, ele seria mais custoso, porque ele deveria financiar aquilo, mas quem pode ter um veículo, etc., teria condições de poder pagar. E se ele for responsável, né, ele tem redução no prêmio de seguro. Se ele for irresponsável, ele pagará cada vez mais. Então, isso pode educar o nosso povo. O DPVAT, eu lhe digo onde vai. Ele vai para os cofres das seguradoras. Porque até o ano de 2009, 2010, nós tínhamos um sistema de DPVAT organizado, onde os hospitais tinham a possibilidade de cobrar
o DPVAT de todo atendimento de acidentado através do DPVAT, tá? Aí o governo federal, numa mudança de uma lei, enfiaram assim no meio, encaixaram aqui no meio um artigo de que o DPVAT acabou com o termo de anuência para que os hospitais pudessem atender e os médicos pudessem atender. Era um sistema que desonerava o serviço público. Nós tínhamos em torno de 50 milhões de reais por ano de DPVAT em Santa Catarina, que era cobrado pelos hospitais das seguradoras, e as seguradoras conseguiram, através de uma emenda, colocar lá numa lei que não tinha nada a ver com o sistema, e nós, por mais que tentássemos, não conseguimos modificar. A gente vai para o intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta no Conversas Cruzadas. Até já.